Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso programa mensal onde a gente aprofunda mais a Sagrada Escritura. Ao meu lado, mais uma vez, nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Anderson Franklin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago Souza. Obrigado pela oportunidade de poder dirigir uma palavra pelas redes sociais de nossa arquidiocese e também pela nossa amada Rádio América, a quem saúdo, na tua pessoa, saúdo todos os funcionários, os colaboradores, os amigos da rádio e os nossos amados ouvintes. A gente sempre fica na expectativa, junto com os ouvintes, para este programa mensal. E o povo aprofunda mais e tem falado que tem levado até o programa para encontros nas comunidades para aprofundar mais deste assunto do Anderson. Eu fico muito feliz. De fato, quando nós nos propusemos a fazer este encontro, essa reflexão, nosso desejo era oferecer de forma simples, acessível, uma reflexão da Sagrada Escritura que toca a vida, a missão e, obviamente, toca o coração de cada um dos nossos ouvintes e os nossos mestres. E de maneira muito particular agora, neste mês no qual nós refletimos no Brasil inteiro sobre a Bíblia. O mês da Bíblia, já há tantos anos, esse mês de setembro é dedicado à escuta atenta da palavra de Deus e, mais do que isso, é dedicado à reflexão da palavra que toca a vida do dia a dia. Dom Anderson, nós saímos de um mês vocacional e a base da vocação, o estudo, o caminho que direciona é, de fato, a palavra de Deus, né? Me vem até na mente aquela música antiga, toda a Bíblia é comunicação. De fato, é a comunicação de Cristo na nossa vida, né? Caro Tiago, veja, quando nós falamos da vocação, nós falamos de um chamado. A vocação é um dom de Deus, mas que pressupõe uma escuta da própria palavra de Deus. E essa escuta dentro da nossa comunidade, na nossa oração pessoal, na leitura da própria palavra, nós vamos descobrindo que é um caminho de Deus com seus filhos e filhas. Desde o Primeiro Testamento, que nós chamamos Antigo, nós ouvimos homens e mulheres chamados por Deus, mas que esse chamado ele foi antecedido da escuta ou da leitura da própria palavra. Por isso, até no mês vocacional, nós refletimos peregrinos porque chamados, ou seja, chamados por Deus para escutar a sua voz, colocar-se nessa escuta todo inteiro para que Deus pudesse nos indicar o caminho da própria vocação. E na reflexão da palavra de Deus, todos nós somos convidados não só a acolhê-la, mas desejar praticá-la no dia a dia da vida. Nesse encontro de hoje nós vamos falar sobre o mês da Bíblia, aprofundar mais, principalmente neste ano que estamos vivendo aí do Jubileu da Esperança. Em especial temos um tema para este mês da Bíblia também, né, Dom Anderson? Isso. Um comitê da CNBB, do qual eu participo, foi responsável para elaborar o material que será refletido no Brasil inteiro nesse mês de setembro. E o texto escolhido foi a Carta aos Romanos. O material da CNBB é muito simples, inclusive vai estar presente de forma mais simples ainda, acessível nos nossos círculos bíblicos, ou seja, você que é do círculo bíblico, com certeza já tomou em mãos o livro proposto pela própria arquidiocese, já leu ou deveria ler a Carta aos Romanos, pois esta carta de Paulo, quase como testamento teológico do apóstolo, que nós refletiremos neste mês de setembro. Paulo que escreve para uma comunidade cheia de grandes desafios, e desses desafios ele anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Uma carta muito importante, e nesse ano jubilar, como você falou, é dali que o saudoso Papa Francisco retira a inspiração para o Jubileu de Esperança. Ou seja, a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pela obra do Espírito Santo que recebemos. E essa passagem está no capítulo 5 da Carta aos Romanos. Dom Anderson, acho que um convite maior nesse mês da Bíblia, através dos círculos bíblicos, as pessoas irem até as casas para promover esses estudos bíblicos. Toda casa tem uma Bíblia, né? Às vezes fica objeto de decoração nas casas, às vezes, né? Mas é importante que essa Bíblia seja um objeto de estudo,
rescadinho, a gente estava comentando aqui, até nos bastidores, a Bíblia tem que ser utilizada, tem que ser partilhada. Manuseada, lida. Você pode e deve escrever na tua Sagrada Escritura, na tua Bíblia, aquela reflexão da tua oração. Tem gente que acha até que é pecado escrever na Bíblia. Eu digo, é claro, eu sou professor de Sagrada Escritura, ensino os nossos seminaristas e leigos, já o faço há anos, desde 2009. Então a minha Bíblia ela está cheia das minhas observações, das minhas orações, das minhas intuições, ou seja, eu revisito e muitas vezes eu coloco a data na qual eu escrevi aquilo ali, para que eu possa me lembrar que é um caminho de Deus com os seus filhos e filhas. E Deus nos fala ao coração e nós respondemos com a nossa oração e desejamos responder com a vida. Por isso, a palavra de Deus, ela não deve ser um enfeite em nossas casas, mas deve estar do lado de nossas camas, deve estar próximo de nós, deve estar conosco. Muitas vezes as pessoas levam, até no próprio celular, tem acesso à palavra de Deus, por isso nada deve impedir que o cristão católico leia a Bíblia, estude a Bíblia, e isso os nossos círculos bíblicos, os nossos catequistas dos círculos bíblicos fazem com tanta atenção, e a eles eu saúdo e agradeço pelo empenho missionário de cada um e cada uma. E aí, Anderson, nesse misto de traduções de Bíblias, o pessoal fica na dúvida. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando pelo rádio também, nos assistindo pelo YouTube, qual a Bíblia que eu devo ter em casa? Qual a Bíblia de estudo que eu devo carregar comigo, levar para o cerco bíblico, para a igreja? Existe um caminho específico para a gente identificar a Bíblia? Tem várias edições da Sagrada Escritura. Para o estudo, eu digo que a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores, junto com a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, que também é muito boa. A Bíblia Pastoral tem notas de rodapé excelentes e a linguagem mais acessível e simples. A Bíblia Ave Maria é uma Bíblia comum, todas as pessoas, ou grande parte dos católicos a utilizam. Nós temos ainda a Bíblia do Peregrino, nós temos também a tradução da própria CNBB, que, por sinal, foi muito bem feita, um trabalho árduo de biblistas que eu, inclusive, conheço e que pode, enquanto Bíblia, oferecer um caminho seguro para os nossos catequistas. Por isso, escolha aquela que você acha que é melhor, mas não deixe de ler a Bíblia e não só. Os catequistas são convidados não só neste mês de setembro, mas durante todo o processo catequético com as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, a ajudá-los a descobrir a beleza, a fecundidade, a força da Sagrada Escritura. Uma catequese de iniciação à vida cristã deve partir da palavra de Deus, para chegar a uma compreensão mais profunda dos sacramentos, da vida da igreja, ou seja, é a palavra de Deus aquela que deve ser oferecida por primeiro, para que todos, desde as crianças até os adultos, se sintam convidados, chamados a seguir Jesus Cristo como seus discípulos e discípulas. Nós preparamos hoje um texto, né? O senhor traz para a gente o livro de Romanos, capítulo 5, de 1 a 21. Nós vamos em partes aqui, tá refletindo um pouquinho sobre isso, né? E aí, Dom Anderson, para a gente começar já a esperança ancorada na paz, como é que a gente pode compreender isso? Vamos ler então o capítulo 5, de 1 a 4, e a partir da palavra do próprio apóstolo, compreender o que ele diz sobre esta paz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Em primeiro lugar, é importante nós compreendermos o que Paulo fala sobre a paz. E por isso, mais uma vez, eu insisto, peguem o texto que foi proposto pela CNBB, que é muito simples, e lá dentro do texto, a parte que trata desse capítulo 5 fui eu mesmo que escrevi. A paz para Paulo é esta certeza de que mesmo nas lutas cotidianas, nas dificuldades vividas, nos problemas que não são poucos, Deus tem cuidado de nós. A paz para o cristão católico ou para o cristão não é a ausência das dificuldades, mas a certeza da presença divina, a certeza de que nós estamos ancorados e esta âncora da própria vida, ela está fincada na presença de Deus que nunca nos abandona. Por isso, a relação entre paz, esperança e o amor divino para Paulo é fundamental, pois se nós sabemos que Jesus veio a este mundo e nesse ano celebramos 2025 anos do nascimento do Salvador, em cada gesto, palavra e atitude, ele nos revelou o amor do Pai. Ele comunicou a presença do Pai e nos convidou, pela oração do Pai Nosso, a reconhecermos-nos filhos e filhas amados. Este amor é um amor infinito, comprovado e provado, tanto que Jesus entregou a sua vida na cruz, quando nós ainda estávamos afastados de Deus. Neste amor, Paulo, ele ancora a sua esperança e nos convida a fazer o mesmo. Por quê? A nossa esperança é que seremos acompanhados por Deus nesta vida e um dia, passada esta vida, seremos acompanhados com Cristo ao coração do Pai. Por isso, confiantes no amor divino e movidos por esta esperança, o cristão é um homem e uma mulher que vive em paz, mesmo quando tudo parece ruir, quando o chão sobre os nossos pés nos falta, quando perdemos as seguranças, as pessoas amadas, as doenças sobrevêm sobre nossa casa, as dificuldades ao nosso redor, nós sabemos, nada vai nos separar do amor de Deus. E por isso a paz não é a ausência do conflito, a paz é a certeza do amor divino que nos faz peregrinos de esperança. É exatamente isso que eu até ia perguntar ao senhor, como é que a gente permanece forte e seguro quando a gente perde as nossas seguranças, né? E de fato é seguir o exemplo do que está dizendo mesmo essa passagem para a gente, né? Pois o próprio Paulo, durante todo o seu ministério apostólico, nós estamos lendo uma carta que Paulo escreve aos Romanos, é uma das suas últimas, se não a última carta escrita por ele, e ali ele coloca toda a sua vida comunicando aos romanos esta certeza do amor divino. Mas ele não esconde de ninguém que sofreu naufrágios, perseguições, prisões, açoites, ou seja, muitas vezes ele foi colocado na prisão e bateram em Paulo por causa do evangelho. Sofreu o abandono das pessoas que estavam com ele e o que o fez firme, o que o fez seguir foi a certeza do amor de Deus que o alcançou em Cristo. Por isso nós, neste período do ano jubilar, e de maneira especial agora, neste mês de setembro, somos convidados a nos perguntar, eu já fiz a mesma experiência de Paulo? Eu sou um peregrino e vocês, irmãs peregrinas de esperança? Onde está pousado o meu coração? Na certeza do amor divino ou no desejo de viver sem problemas ou dificuldades? Quem de nós não passa por dificuldades cotidianas? É verdade. E por isso somos convidados a voltar o olhar para Cristo, sabermos acompanhados pelo amor do Pai, como peregrinos de esperança nessa terra, em vista da vida futura em Deus e caminhando em paz, sendo também construtores da paz. O senhor disse uma palavra muito forte. Paulo tinha certeza do Cristo vivo, da vitória de Cristo. E isso fazia com que ele tinha cada vez mais esperança de continuar a sua missão ali.
nós também somos convidados a seguir o exemplo de Paulo, também nessa certeza de Jesus, né? Porque a experiência para Paulo, eu sou professor de teologia paulina e eu digo, a experiência de Paulo é uma experiência como um modelo para nós. Aquilo que ele vivenciou, não tendo sido chamado por Jesus como os outros discípulos. A experiência de ter sido encontrado por Cristo no caminho que fazia até a cidade de Damasco. Ou seja, ser encontrado, ser chamado, ser nutrido pela palavra e formado como missionário, foi um caminho que nós somos também chamados a trilhar. Por isso, os próximos versículos da carta de São Paulo aos Romanos que vamos ler, falam exatamente dessa experiência do apóstolo, tão fundamental para cada um de nós. Eu já estou até aqui com a Bíblia na mão já para a gente continuar esse texto. Vamos agora ler mais uma parte, né? Para a gente entender. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais, então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos reconciliação. De fato, esse texto é um texto riquíssimo do apóstolo Paulo. E ele diz a razão da esperança. A razão da esperança do cristão é o amor. E é não um amor qualquer. Ele faz questão de dizer que é o amor de Deus, o Pai, que foi derramado em nossos corações pela obra do Espírito, a partir da experiência profunda, radical e salvífica da morte de Cristo na cruz. E ele aponta esse caminho que ele mesmo fez e que nós somos convidados a fazer. Nós, pelo batismo, fomos mergulhados nas águas. Mesmo que a água tenha caído sobre tua cabeça, como nós naturalmente batizamos, aquele mergulho que cada um de nós pôde fazer pela graça do batismo é um mergulho na morte com Cristo para ressurgirmos com Ele para uma vida nova. E essa experiência do amor do Pai, manifestada na morte e ressurreição do seu Filho, é a certeza da nossa esperança, ou a raiz da nossa esperança. Eu e você somos chamados a sermos peregrinos de esperança porque Deus mandou o seu Filho e provou por meio do seu Filho o seu amor, e quem nos comunica essa graça é o Espírito Santo que recebemos no batismo. Dom Anderson, às vezes eu me sinto assim, se eu não sigo essa missão, se eu não experimento deste amor, eu me sinto fora deste mundo cristão, né? É assim, eu acho que a gente tem que se sentir também quando a gente não diz esse sim a essa missão tão salvífica. E por isso o que Paulo fala é, quando nós... Porque ele até faz uma coisa tão simples, né? Ou seja, alguém pode se propor a morrer por uma pessoa boa. Ah, nossa, essa pessoa é boa, então eu acho que eu vou dar a vida por ela. Mas Deus morreu por nós, quer dizer, o seu próprio Filho foi enviado e abraçou a cruz até as suas últimas consequências quando nós estávamos longe dele, quando nós não queríamos saber da comunhão com Deus. A palavra do filho pródigo é espetacular, porque o filho pródigo, ele faz uma experiência da memória do amor e volta para a casa do pai, e o pai é como se não tivesse se afastado da janela, ele não tivesse se afastado da porta, ele estivesse sempre à espera do filho. E isso que você fala é exatamente a experiência que Paulo faz e que somos convidados a fazer. Deus provou o seu amor
não porque somos bons, mas porque nós necessitávamos deste amor e necessitamos deste amor. E é nessa relação profunda da acolhida do amor do Pai que eu vou sendo, por meio do seguimento de Cristo, formado como seu discípulo, anunciador do mesmo amor do Pai que em Cristo, pelo Espírito, eu recebi. E o tema nos convida e nos provoca a todo momento. A esperança não nos decepciona. Ou seja, é sempre a esperança da gente estar ali junto a Cristo, onde ele fala assim, Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, ainda estávamos no pecado, né? E agora o convite, Cristo está com a gente, está vivo, ele morreu por nós, né? Não escolheu morrer só por um ou por outro, por todos nós. Isso é a esperança que não decepciona. Isso, e nesse caso específico é importante notar que Paulo trabalha um conceito de reconciliação. Não é Deus que precisa que nós nos reconciliemos com Ele. Nós que precisamos ir a Ele. Mas o primeiro passo é de Deus. Ou seja, Ele nos convida, nos atrai, por meio do anúncio do Evangelho que recebemos, por meio da memória do amor que fazemos, é sempre Deus que, por primeiro, vem ao nosso encontro e nos convida, nos atrai, para que nós nos reconciliemos com Ele. Essa experiência profunda é a experiência da gratuidade do amor. Nós nos afastamos da igreja, nos afastamos da comunhão, muitas vezes nos afastamos da comunidade. E quando estamos neste caminho, nós, quantas vezes não nos sentimos assim? Estou no lugar errado. Deveria voltar para Deus. Vou à comunidade. Vou me confessar. Neste período jubilar, farei uma boa confissão, uma boa peregrinação. Eu desejo voltar àquela experiência comunitária na qual eu me compreendia como homem, como cristão, como discípulo missionário. É Deus que nos atrai. Não somos nós que estamos fazendo por nós mesmos um exame de consciência. É o amor de Deus em nós clamando, nos convidando e nos atraindo para retornarmos à casa do Pai. E é por isso que o próprio Paulo fala, quanto mais agora que nós já estamos vivendo como reconciliados, mais ainda vamos provar o amor de Deus. Se o provamos quando estávamos longe dele, quanto mais agora, quando vivemos em comunhão com Ele. E quando o amor é verdadeiro, dona, o senhor disse uma coisa importante, dentre todas aí, mas que chama muita atenção, que é, a gente, às vezes, pelo cotidiano da vida, trabalho, cansaço, acaba deixando de ir na igreja, de participar, de vivenciar a prática religiosa do dia a dia. Chega um momento que a gente para e fala assim, nossa, eu estou com uma saudade da missa, estou com uma saudade de ir à igreja, estou com uma saudade de participar, de vivenciar, de beber daquilo dali. De fato, é a saudade do amor verdadeiro que Cristo tem por cada um de nós. Eu vou dizer algo particular e pessoal. Todos sabem, eu já falei isso em outros momentos, eu tive a grande graça de ser batizado, crismado assim que nasci. Primeira Eucaristia fiz numa escola. E depois, durante muito tempo, eu não frequentei a comunidade. Até como meus pais, naquele momento, não iam à igreja, eu e meu irmão decidimos que nós também não iríamos. E isso foi durante anos, muitos anos. Quando, depois de tanto tempo, eu voltei, houve um momento interessante que eu fiz uma pequena aproximação da igreja e ainda depois fiquei muito tempo sem voltar até a participar da missa. Mas naquela pequena aproximação, eu experimentei algo que ao longo da minha vida inteira eu não tinha percebido, que era o amor do Pai. E essa experiência, ela me deixou com uma sede ou um desejo de experimentar de novo ou de viver a partir daquilo que me tocou a vida e me transformou profundamente. A experiência que eu acredito que todos nós fazemos é essa. Há uma chama do amor divino colocada em nós pela graça. E esta chama, ela nos convida sempre. Ela nos dá sinais de sua presença. Ela nos atrai. E esse desejo que você mencionou, ou a experiência que eu fiz,
nada mais é do que aquilo que Santo Agostinho dizia. Nós fomos feitos para Deus e nós repousaremos quando estivermos na sua presença. Por isso, aproveitemos o ano jubilar para nos deixarmos atrair pelo Senhor, atraídos por sua palavra, atraídos pela presença dos irmãos, atraídos por aquilo que nós vemos e as necessidades que percebemos, para fazermos essa experiência profunda do amor de Deus, numa proximidade com o seu Filho Jesus Cristo, dentro da comunidade, com os irmãos e irmãs, para que aí, ao sairmos desses espaços tão fecundos, saibamos-nos peregrinos de esperança. Há muito a ser feito. Nós olhamos para o mundo ao redor, caindo aos pedaços, desde as famílias, cidades violentas, mundo em guerra e ainda a multiplicação das mesmas. Isso tudo requer de nós uma atenção especial. Nós somos cristãos, marcados por uma esperança que está ancorada no amor e por isso caminhamos em paz. Mas essa paz não é só para mim. Essa paz deve ser transformada em atitudes cotidianas de construção de paz. E nós o faremos quando nos deixarmos atrair pelo amor do Pai para o convívio com Ele e por meio do seguimento de seu Filho com os irmãos e irmãs. Padre Zezinho canta, alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Mas o que chama atenção nessa letra é que lá para frente ele vai dizer assim, o meu coração cansado resolveu voltar. Ou seja, que mistério é esse que esse coração cansado resolve voltar para Cristo? É de fato o amor, que não decepciona. E se nós olharmos no texto de Mateus, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis abatidos e cansados sobre os próprios fardos, e eu vos darei repouso. O meu jugo é suave, o meu peso é leve. O jugo suave e o peso leve que ele está dizendo são o jugo e o peso do amor. O amor do Pai, pelo qual ele carrega os pesos da humanidade inteira, carrega as dores e os pecados da humanidade inteira, para fazer com que a humanidade livre do pecado da morte possa comunicar o jugo e o peso de Cristo, que são o amor, a caridade, a misericórdia, a bondade divinas. O mundo está cansado. É verdade. Pessoas cansadas que precisam de mãos generosas capazes de tirar os pesos, não os problemas, porque continuam, mas pelo menos oferecer esta paz cuja experiência nos faz peregrinos de esperança, ancorados no amor. Dom Anderson, o senhor disse, os problemas vão acontecer e vão sempre ter na vida do cotidiano. Viver é resolver os problemas, mas não esquecer da esperança em Cristo, que a gente consegue resolver melhor as coisas quando a gente tem essa esperança viva. Exatamente. Vamos mais uma parte do texto, a parte final agora. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mas sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom, o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom, como aconteceu com o pecado de um só que pecou. Porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim
como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, de obra da justiça, de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Esse texto é muito especial dentro do capítulo 5, porque trata de duas figuras, né? Ou seja, fala de Adão e do pecado cometido por os nossos primeiros pais e a consequência do pecado, e o próprio Paulo fala de Cristo como o homem novo. Se Adão, por um lado, escolhe a si mesmo, se afasta de Deus e rompe com a comunhão com o Senhor, e as consequências disso são devastantes, por outro lado, Cristo, o Filho de Deus feito homem, por meio da obra do Espírito, do ventre de Maria Virgem, escolhe fazer a vontade do Pai, e as consequências disso são salvíficas. E essas duas imagens são importantes para nós compreendermos a forma como Deus convida o homem à comunhão e o continua fazendo até hoje. É isso que eu ia perguntar, qual é a relação, né, de Paulo, Adão e Jesus Cristo, né, nesse contexto todo. Exatamente. Quando nós olhamos para Adão, Adão escolhe a si mesmo, pois Deus não proibiu Adão de viver em comunhão com ele. Ao contrário, no segundo livro do Gênesis, de uma forma tão poética, Deus descia para dialogar com Adão no paraíso. E esse diálogo era um diálogo da revelação. Mas Adão escolhe a si mesmo, se fecha a Deus, e o seu orgulho faz com que ele deseje viver sem a relação com Deus. A consequência é a expulsão do primeiro casal do paraíso, e a consequência seguinte é: rompidos com Deus, rompem-se entre si. Caim mata Abel, e esse rompimento de fraternidade é consequência do primeiro rompimento. Nós nos rompemos com Deus, não desejamos caminhar com Ele, e o próximo passo é rompermos com o irmão. Vejam que o primeiro assassinato da Bíblia é entre irmãos, para dizer que onde um irmão nosso sofre, sofremos todos nós. O que faz Paulo ao trazer Jesus Cristo é dizer: ele faz o caminho contrário. Sendo de condição divina, como ele diz aos Filipenses, ele abraça a humanidade e o faz por dentro, para elevar a humanidade a Deus, esta humanidade que um dia desejou afastar-se do próprio Senhor. E por isso, se em Adão todos nós recebemos e sofremos a consequência do pecado, se aderirmos a Cristo, se acolhermos sua palavra, todos nós receberemos a graça da salvação. Desculpe. Donos, trazendo isso para a atualidade, no mundo que a gente vive hoje, proposto essa mensagem de Paulo. Será que estamos vivendo hoje essa escolha entre pecado e Jesus Cristo? Eu acredito que nós devemos olhar com muita atenção aquilo que nos propõe o apóstolo. O apóstolo Paulo escolhe Jesus Cristo como aquele a quem ele segue, e não só aquele que lhe segue, ele deseja viver a vida em Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E essa experiência profunda do apóstolo é um modelo para nós, que hoje, homens, as mulheres deste tempo, cristãos, católicos, somos chamados a rejeitar o mal e nos afastar desta autossuficiência que nos impede de ver que a vida em Deus, em comunhão com Ele, é a única via possível para nós, cristãos batizados. E isso significa que nós somos chamados a escolhermos o caminho de Cristo. E ao fazê-lo, nós somos inseridos, colocados nesse caminho do discipulado, avançando a cada dia a ponto de, quem sabe, também nós digamos a exemplo de Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Estamos vivendo esse mês da Bíblia no ano do Jubileu da Esperança. Como o Jubileu da Esperança pode, nesse mês da Bíblia, fortalecer mais nossa fé, Dom Anderson? De maneira especial, a CNBB propôs a leitura da Carta aos Romanos. Eu indico que todos nós a leiamos. De maneira muito particular, este capítulo 5, porque é dali que o Papa Francisco retirou a palavra para iluminar esse ano de peregrinação da esperança, mas eu convido a todos a fazermos uma reflexão profunda sobre a própria vida, sobre como nós estamos vivendo, diante dos desafios cotidianos, fazermos nossa peregrinação pessoal, comunitária, as igrejas jubilares da nossa arquidiocese, que estão espalhadas em todo o território da arquidiocese, lá fazermos uma boa confissão, participarmos da Eucaristia, recebermos as indulgências, ou seja, o mês da Bíblia é uma provocação, a partir da palavra de Deus, da escuta e do estudo, sermos e nos reconhecermos como peregrinos de esperança. Daí, eu digo mais uma vez a importância dos círculos bíblicos, a importância das escolas de teologia pastoral. Procure o teu círculo bíblico, procure estudar a Sagrada Escritura em tua paróquia, na família, para que nós todos tenhamos um mês da Bíblia muito fecundo. Acho que um convite também às comunidades e às paróquias promoverem encontros de formação, de conversa mesmo da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Começa agora no mês da Bíblia, mas continua permanente, né? Eu sei que muitas paróquias da nossa arquidiocese o fazem. Eu mesmo já fui em algumas na conclusão dos meses da Bíblia nos anos passados. Por isso, aproveitem essa oportunidade, estudem, reflitam e, sobretudo, acolham a palavra de Deus, a exemplo de Paulo, para que também nós nos sintamos peregrinos de esperança, ancorados pela fé no amor de Deus, vivendo e construindo a paz. Dom Anderson, para a gente encerrar, eu queria que o senhor fortalecesse o subsídio que as pessoas podem também, né, adquirir e também se aprofundar mais da Escritura Sagrada. Esse texto foi escrito por um comitê ligado à Comissão Bíblico-Catequética, da qual faço parte. Eu tenho um escrito aqui, que é aquele que nós refletimos hoje. Você pode encontrar nas lojas, ou seja, é muito acessível, e junto com esse foram feitos outros também. E a nossa própria arquidiocese produz o seu material do Círculo Bíblico do Mês da Bíblia a partir do texto proposto pela CNBB. Ou seja, há muitos modos e maneiras para nós estudarmos a Carta aos Romanos e aprofundarmos neste mês da Bíblia na compreensão de sermos peregrinos de esperança, como propõe o ano jubilar. Acompanhe também na Rádio América, acompanhe no YouTube da Arquidiocese de Vitória e também nas redes sociais da Arquidiocese. Diariamente tem também a reflexão da Sagrada Escritura por Dom Anderson. Exatamente, a gente continua com o Salmo de cada dia e ali nós procuramos refletir um pouco o que significa acolher este Salmo e como ele deve impactar o nosso dia a dia. Procurem espalhar a notícia, estamos querendo espalhar a palavra, seja o nosso contribuinte, seja como amigo da rádio, seja como aquele e aquela que vai dar testemunho do quão bem que tem feito a você esses nossos encontros mensais e também a palavra de Deus refletida diariamente nas nossas redes sociais e na rádio. Dom Anderson, mais uma vez, obrigado por tão rica partilha neste encontro em que a gente falou do mês da Bíblia. Eu que agradeço a oportunidade e que todos nós sejamos iluminados pela luz da palavra, conquistados para a escuta e, sobretudo, pela prática da palavra. E que Maria, a mãe da palavra, a mulher que soube ouvir, nos interceda por nós nesse mês de maneira especial, no qual celebramos Nossa Senhora da Vitória. Isso aí. Até o próximo programa, gente.